Olá, começa agora mais um podcast do ABGD News e hoje é um dia muito especial para mim porque depois de muito tempo eu recebo aqui Thiago Canal, ele que é gerente de mercado da Ryzen Energy para a América Latina e para muita gente, para mim também, é o mais sorridente do mercado de energia renovável. Thiago, seja muito bem-vindo, a tua alegria, a tua simpatia realmente contagia todos nós. Obrigado e que bom que deu certo, né? Seja muito bem-vindo. Sim, com certeza. Eu que agradeço, Mauro, pelo convite, não só de vocês aí, mas de toda a BGD. Demorou, mas saiu, né? Dentro dessa agenda tumultuada aí, mas a gente conseguiu. Muito obrigado mesmo de coração aí. Fico muito feliz com a tua presença. Acho que você tem muita história boa para contar, a história da tua vida. Sim. Eu vou começar falando do Thiago atleta. Você é surfista, skatista, triatleta, maratonista. Sim. Como é que o esporte entrou na tua vida? Então, isso aí é uma briga constante, diária, de amor e ódio, na verdade, né? Mas eu acho que veio o esporte, assim, na minha vida, ele veio como é a minha meditação diária, né? Para quem me acompanha, a minha rotina não é das mais simples, né? A agenda sempre lotada, né? Então, aí no esporte é onde eu vi a minha válvula de escape para estar sempre, né, com a mente mais tranquila, né? Mente sã, né? Mas eu também uso o esporte como um aprendizado, né? Então, todas as lições que eu tenho no esporte, na verdade, eu levo também para o meu dia a dia, né? Então, tem muitas situações aí que eu passo... maratona, né? Nos meus treinamentos, né? Tô sempre sorrindo, mas não quer dizer que eu tô com vontade de treinar, que eu tô ali tranquilo, correndo, né? Então, eu vejo que em muitas situações profissionalmente eu passo pela mesma coisa também, né? Que a gente tá lá, a gente tá numa situação difícil, né? Mas a gente tem que encarar, a gente tem que persistir, né? E eu acho que o esporte é um dos grandes... o pessoal sempre fala, né, que eu sou muito disciplinado, muito focado, né? Mas eu acho que o esporte, ele é um dos grandes influenciadores para isso. Eu acho, para me manter focado, né, nos meus objetivos, né? E no que eu busco para minha vida, né? Nos meus sonhos também. Mas é algo assim que mudou a minha vida com certeza, né? E como é que começou? Porque você hoje tem um desempenho alto, né? Como é uma performance alta. Você busca isso. Como é que começou isso, Thiago? Então, na verdade, assim, o skate, né? Ele veio ando de skate desde os 10 anos de idade, né? Então, começou por causa dos meus irmãos, na verdade, eles andavam também. Com aqueles skate tubarão, assim, a gente descia tinha a garagem de casa, assim, a gente descia sentadinho, assim, passava as rodas por cima. E, enfim, daí foi indo, assim, meus irmãos pararam de andar. E eu continuei, né? Aí eu passei pelaquela evolução do skate, que antigamente era o tubarão, que a gente falava que era um shape, a tábua ali que anda assim, ela é reta, depois ela ficou, né, mais para performance, assim. Aí meus irmãos pararam, né? Começou os compromissos, né, profissionais deles, e eu continuei, né? Aí todo mundo achava, né, da minha família que ia ser, não, é só mais uma fase aí do Thiago e tal, mas na verdade não foi, né? Estamos aí agora com... né? Não vou falar a minha idade, mas já temos uma certa idade aí, estamos aí ainda, né? Brincando com esse hobby, né? Cheguei a competir, né? Circuitos estaduais, alguns circuitos estaduais, né? E então ali eu acho que também foi um dos grandes, um dos meus maiores aprendizados, eu acho, né? Porque ali eu vi o mundo de uma forma diferente, na verdade, porque as pessoas que naquela época o skate é totalmente diferente do skate de hoje, né? Hoje está nas mídias, né? O skate está nas Olimpíadas, Exatamente, né? Muitas empresas grandes investindo nisso, né? Mas antigamente não era um esporte bem visto, né? Pela sociedade. Então, o que acontece? Ali, então, eu tive inúmeros aprendizados, né? Desde amizades, né? Convivi com pessoas de todas as classes sociais, até, assim... viagens que a gente fazia, que às vezes não tinha nem onde dormir e etc. Então foi, né, ali que foi um pouco dessa construção de como que era mais ou menos as dificuldades para mim, né? Uhum. E na verdade cada vez mais eu me encantava e cada vez mais parecia que era um desafio, né? E daí foi, né? E daí depois
Dentre todas as minhas viagens ali, eu sempre sonhei em surfar também. Daí veio o surf, né? A corrida, na verdade, ela veio assim, eu sempre... porque quando eu tava morando no Canadá, né? Então eu fiquei um pouco sobrepeso. Aí eu já gostava antes de ir pro Canadá e tal, de dar algumas corridinhas assim, né? Só pra manter o corpo ativo, né? Questão de saúde, né? Mas a parte do desafio, né? Que lá sempre me cativou, assim, né? Aí por inúmeras coisas lá no Canadá, de rotinas, o próprio clima, né? Então eu tive que parar um pouco de correr. Mas então daí quando eu voltei, né, pro Brasil, então eu voltei 100% focado, assim, né? Quero me dedicar ao esporte, né? Queria começar a surfar, né? Que tinha um dos sonhos que era morar na praia, surfar, vi meus amigos surfando também. Você nasceu no interior? Sim, sou de Chapecó, Santa Catarina, com muito orgulho, cidade da Chapecoense. E então, lá não tinha muito acesso a isso, né? Porque era muito longe da praia, né? Sim. Mas nada que eu pudesse mudar minha vida para morar lá, né? Então, basicamente assim, né? Tiago, você falou do Canadá, vamos aproveitar então falar um pouquinho da tua história. Você fez administração, você tem MBA em gestão estratégica de negócios, vendas, negociação e resultados de alta performance. Tem a ver também com esporte, né? Sim. Como é que foi essa escolha toda dessa área? Você seguia aí pela administração, depois fez MBA. Sim, então, na verdade, olha, eu sou muito agradecido pela família que eu tenho, na verdade, né, que primeiro de tudo, o meu pai é o meu grande mentor, meu grande espelho hoje, né, para mim ele é o melhor vendedor do mundo, né, então hoje, somando aí toda a minha trajetória profissional, né, eu acho que já estou nos 14º, 15º ano aí de experiência com vendas, né, gestão de vendas, né, mas ele que sempre foi o meu grande guia, assim, né? Então, a gente tinha uma empresa familiar, né? Onde todo mundo trabalhava lá na empresa, todos os meus irmãos, né? E meus irmãos, eles são, assim, também excelentes, assim. Eles são muito inteligentes, trabalhadores demais, assim. Também são extremamente focados, né? Então, acho que eu sempre também visualizei eles como os meus espelhos. Você é o caçula? Eu sou o caçula, eu sou o temporão caçula da família. O que a empresa ainda existe? O que essa a empresa gente vendeu. Era a empresa do quê? Era uma indústria de móveis, né? Nós tínhamos nós tínhamos a indústria, então tinha inúmeros funcionários e daí nós tínhamos as lojas também, né? Então a gente atendia aí todo o sul do Brasil e aí até às vezes aí dependia a negociação para cima do Brasil, né? Mas daí o que aconteceu? Então, por gostar bastante de vendas, né, iniciei lá trabalhar lá na empresa familiar, que tinha 13 anos, né, então o pai sempre foi assim, não, tem que trabalhar, foi assim com todos os meus irmãos também, e também não tinha aquela coisa assim, porque você é o filho do dono, você vai, né, não, é lá embaixo, então a gente começou lá embaixo, todo mundo era tratado como, independente se era da família ou não, né, então isso foi sensacional, assim, né, então ali eu acho que veio surgindo assim o amor, né, por vendas, o amor por negociação, né? E daí então, dos meus irmãos, né, um deles é formado em administração, minha irmã é formada em administração e psicologia também, e outro meu irmão é formado em design industrial. Mas então todo mundo foi meio que para a área de negócios, né? E daí o que aconteceu? Enfim, tivemos inúmeras decisões ali durante a empresa, a gente vendeu ela quando ela tinha 36 anos, né? Caramba! Já a empresa, Então ela era muito conhecida ali na região e tal. Mas eu sempre... Daí meus irmãos foram saindo, foram montando os negócios deles e tal. Mas o meu pai e minha família sempre souberam, eu sempre falei para eles, quando eu me formar, então eu tenho o sonho de tentar vivenciar de fato, né, o que eu estou aprendendo na universidade, né? Ter uma vivência de uma organização, né? Uma vivência de processos organizacionais, né? Então, eu deixei sempre claro para eles, pessoal, porque até nesse momento ali eu estava somente eu na empresa e meu pai estava tentando, assim, já meio que sair, assim, da empresa, né? E daí eu falei, então, pessoal, agora me formei e tal, agora acho que está na hora de eu, né, seguir meu rumo aí, né? Porque até nesse período ali da universidade ali, então eu conheci muita gente, né? Participei de muitas organizações, né? Que a gente até comentou alguns outros dias, né? De organizações ali que, enfim, incentivam o empreendedorismo e liderança, organizações filantrópicas,
cheguei a participar da direção de muitas delas e como fundador também. Então isso também veio me cativando e veio, né, me dando aquele... colocando mais sementinha ali para eu quero mesmo vivenciar alguma coisa maior, assim, né? Como experiência, né? Aí acabei que me formei, e daí na minha última... daí nesse período ali eu também já vendo, acho que foi no meu... Logo quando me formei, tá certo? Aí eu já tava vendo que tava todo mundo já fazendo especialização e tal, alguns estavam esperando, e daí eu até me inscrevi lá era lá na Federal do Paraná, lá na época, o meu primeiro MBA. E daí tinha que ter 6 anos de formado, acho que era uma coisa assim. Daí eu pensei, cara, eu vou me postular ali, vai que dá certo, né? Porque eu tinha já uma experiência de gestão, assim, pensei, vai que dá certo. E deu que eu passei lá tudo e me aceitaram, e daí terminei. Aí fiz lá os 2 anos e meio de MBA, daí que eu falei, pronto, agora pessoal, agora é a hora de eu, né, seguir o meu rumo. Daí eu nunca me esqueço, lembro até hoje, que aí eu fui fazer a venda de um auditório para treinamento em uma empresa muito grande, e para mim, bom, depois eu vou falar. Daí eu fui lá vender para eles, quem me atendeu foi a esposa do CEO da empresa, que ela também era uma das diretoras. Aí a gente fechou a negociação do auditório, terminamos essa negociação e eu já tinha explanado para ela, né, o meu desejo de estar, né, saindo, enfim, a gente conversou a respeito da minha carreira profissional e tal, e acabou que eu falei, não, agora eu estou pensando em sair da empresa e seguir meu rumo. Enfim, daí deu que foi, acho que uma semana, nem isso, então daí veio o e-mail deles ali me convidando então para trabalhar para eles, né. E daí foi alguns 2 dias no máximo de negociação, porque eu já estava querendo ir, assim. E foi onde eu fiquei ali, eu acho que 4 anos e pouco, assim, que foi a minha escola da vida, eu digo assim, até hoje, todas as empresas, não desmerecendo nenhuma, assim, né, mas o que eu vivenciei lá, em termos de processos organizacionais, como a empresa cresceu de uma forma tão organizada, assim, eu levo para minha vida. Que empresa que é, Thiago? É a Algosh. Hoje é uma das maiores marcas de moda masculina hoje, né, em termos de volumetria e faturamento. Então, realmente trabalhei assim, dei o sangue, assim, trabalhei como a empresa fosse minha, e até hoje eu olho ela como se a empresa fosse minha. E eu tive a oportunidade, então fui crescendo dentro da organização, de trabalhar então juntamente com o CEO e diretor da empresa, dono, né? Hoje a empresa está gigante, né? Mas então ele foi o meu grande mentor, eu posso falar assim. Você tem lembrança dele assim especial? Sim, é o Sidney. Sou extremamente grato ao Sidney e à Oriane, porque eu tenho que mencionar eles, porque foram as pessoas assim que, quando eu penso na minha trajetória comercial e de gestão, eu sempre venho na cabeça o meu pai e vem eles dois, porque foi como uma família, assim, e a gente vivenciou por muitas coisas muito importantes nesse momento, assim. O processo que a empresa passou. Ali que eu conheci o Brasil todo, então viajei o Brasil inteiro mesmo. Eu lembro que na época eu só não conheci 2 estados, então a gente fez um time incrível ali nesses 4 anos e pouco. Enfim, então ali eu consegui vivenciar mesmo assim, uma grande empresa funciona dessa forma, sabe? Eu acho que muita gente ficou curiosa porque você citou o Canadá. Fala um pouquinho como é que foi a saída pro Canadá, sim, o que você foi fazer lá. Então, então eu saí dessa empresa para ir para o Canadá. Tá. Isso. Na verdade, antes ainda, durante esse período ali, agora não lembro se foi um pouco antes, foi um pouco antes de sair ali, eu tive uma experiência na Argentina, que eu fui lá realizar um projeto em uma ONG lá, Soles en El Camino, que eram 23 crianças que sofriam abusos sexuais dos pais, e o governo argentino, eles não tinha nenhuma uma lei, alguma coisa assim de mantenimento dessa ONG, né? Então fui lá com o objetivo de desenvolver um projeto para mantenimento e dar uma perenidade para a ONG, né? Enfim, daí, então fiquei um tempo lá, desenvolvi esse projeto, foi incrível, e daí começou a despertar esse interesse de começar a ir para fora, né? Porque na época eu fazia parte de uma organização, a IESEC. Sim, conheço. Então eu fazia parte dessa organização lá na minha universidade. Então, que daí também começou a despertar, né? Eu via também os meus amigos fazendo esses intercâmbios em grandes empresas fora do Brasil e tal.
E eu também quero ter essa oportunidade, né? Todos os meus amigos fizeram e eu também queria, né? E eu via que isso era possível, né? Até em questões financeiras, né? Porque sempre quando se pensa, vou fazer um intercâmbio, a primeira coisa é algo que, não, tem que ter recurso. Não, mas a ESEC, ela proporciona isso, né? Basta você querer, basta você estudar e basta você correr atrás, né? Então foi isso, daí começou a despertar isso. Enfim, daí lá na época, então, decidimos, então, morar no Canadá. Então, foi todo um planejamento ali de mais ou menos 1 ano e pouco, né? De realmente imigrar para o Canadá. Então, né? Que era construir uma vida lá no Canadá, ter uma vivência de trabalho internacional mesmo lá, como um cidadão canadense, não como um intercâmbio, né? Mas como um cidadão mesmo, como é morar lá e etc, né? Na época eu estava num relacionamento, então a gente começou todo esse planejamento, né? Para imigrar. Então foi que daí eu fui lá pro Canadá, lá tive, meu Deus do céu, foi daí a minha segunda fase ali de aprendizado, Sim. Porque ali o que eu vivi ali só eu sei mesmo, né? Então... De bom e de ruim? Bom e ruim, porque assim, lá não tinha tempo, né? Não era querer ou não trabalhar, tinha que trabalhar, né? Então, o meu inglês não era dos melhores, né? Tinha estudado 5 anos inglês aqui no Brasil, fui lá no currículo escrito inglês avançado, cheguei lá, daí eu vi que não era nem um pouco avançado, né? Mas enfim, então eu fui assim na cara e na coragem, né? Mas nunca tive medo de trabalhar, né? Sempre falei assim, né? Não tenho medo de trabalhar e gosto de trabalhar. E eu sabia que ia dar certo. Se eu tivesse com as boas intenções, se fizesse da maneira correta, com ética e sem querer passar por cima de ninguém, cara, ia dar certo. Sempre deu certo em tudo que eu sempre me foquei. Não era esse momento que não ia dar certo. E daí lá foi assim, momentos ali que tinha 3 empregos, né? Fazia Uber. No início lá, quando cheguei, fiz muito Uber, até para desenvolver o inglês, né? Não tinha recurso também para comprar um carro lá. Então a gente pensou, cara, fazer Uber, com o dinheiro do Uber a gente vai pagar o carro e vamos dar um jeito. Então às vezes eu saía do trabalho, trabalhava o dia todo, chegava em casa às 11 da noite e ainda fazia Uber, chegava em casa ainda de madrugada para... Então foi uma rotina assim, extremamente intensa, exaustiva também, mas por outro lado hoje eu me orgulho muito disso, né? Porque quando eu voltei pro Brasil, eu penso assim, se eu passei por tudo aquilo no Canadá e deu tudo certo, né? Depois do final, agora aqui no Brasil, na minha língua, mas não tenho medo algum, né? Então... Tiago, nessa tua trajetória lá, que a gente percebe você falando que não foi fácil. Tem algum momento assim que você realmente pensou, algo que tenha acontecido que te levou a pensar, puxa, eu vou voltar para o Brasil, vou desistir? Sim, então, lá na verdade assim... não deu certo esses momentos, mas não é que não deu certo, né? A partir do momento que você toma a decisão de sair da zona de conforto e lá viver num outro país, uma outra cultura, uma outra língua, você tem que já estar preparado para isso, né? Porque você não conhece a cultura deles, você não conhece a cultura organizacional deles. Eu tenho uma experiência no Brasil, mas lá é totalmente diferente, né? Como que eles vão confiar naquela pessoa que nem o visto canadense eu tinha de trabalho, mas eu não era não tinha o PR que a gente fala lá, tipo um green card, assim, né? Eu tinha lá um visto temporário, né? Então, como eles vão, enfim, confiar para lhe dar um cargo de gerente, alguma coisa assim, se eles nem sabem se eu vou ficar ali no país, né? Então você já tem que estar preparado para isso, né? Então, o que acontece? Para mim, tudo isso foi normal e foi planejado, né? Aí... o que acontece? Agora eu esqueci a pergunta. Não, eu estava dizendo o dia mais difícil, você pensou em desistir e voltar para o Brasil. Então, o que acontece? Tudo isso foi difícil, mas foi muito... foi prazeroso e foi de um aprendizado muito grande. Mas toda vez que eu vinha para o Brasil de férias, né? Eu vinha uma vez por ano. Acho que teve uma vez que eu vim 2 vezes no ano. Então, sempre, sabe, eu voltava para o Canadá, mas eu voltava com aquele negócio assim no coração, assim, sabe? Mas eu não estou muito feliz de estar voltando. Acho que eu gostaria de estar aqui ainda, sabe? Entendi. Ou então, não era nem isso, né? A minha família também, eu acho que
pesou bastante, assim, sabe? Porque, né, vendo os meus pais, né, os anos passando, né, as crianças ali também crescendo, né, a minha filhada, minhas sobrinhas e tal. E eu gosto desse ambiente familiar, assim, né? Eu gosto de estar com todo mundo ali, vivenciando aquilo. Os meus amigos também. Então, toda vez que eu voltava, eu falava, mas será que eu tô fazendo a coisa certa, cara? Será que eu tenho que fazer isso mesmo? Será que é realmente o que eu quero, né? Aí até que chegou um momento e falei, não, chega, né? Eu vou em busca dos meus sonhos, né? Que o que é meu sonho? É surfar um deles, né? Então agora estamos aí, né? Então... Nessa trajetória toda, Thiago, em que momento você viu a energia limpa e renovável pela primeira vez? Como é que você encontra isso na tua vida? Sim. Daqui a pouco a gente vai falar da Rise. Não, sem problemas. Então, na verdade, assim, a energia solar, ela chegou assim como uma surpresa assim para mim. Por quê? Quando eu voltei daí do Canadá, né, para morar no Brasil, então foi bem assim, saí do Canadá com 2 malas e vou iniciar novamente pela terceira vez na minha vida. Vou iniciar novamente, né? Então eu sabia que a área de TI no mundo todo, ela estava em ascensão, né? Porque eu tinha uma coisa muito forte na minha mente, né? Que era vir para o Brasil, mas eu gostaria de estar trabalhando para alguma multinacional de fora do Brasil. Até por essa questão de não ter um espaço geográfico, né? De eu poder trabalhar home office, né? Ter essa flexibilidade, né? Mas eu pensava assim, aqui no Canadá tem muito, quem sabe eu consigo um emprego do Canadá, mas trabalhado aqui do Brasil, né, na área de TI, enfim, eu sabia que tinha muita empresa contratando, e principalmente profissionais que falassem português, né? Então eu sabia que um dos meus diferenciais era falar inglês também, eu vou em busca disso, né? Daí, tanto é que quando eu cheguei no Brasil, deu uma questão aí de uns 10 dias no máximo, eu acho, daí eu comecei a aplicar para algumas vagas de multinacionais no mundo todo. Deu questão de 10 dias eu recebi 6 propostas de empregos. De empresas de Londres, de vários lugares da Europa e também do Canadá e Estados Unidos. E daí eu acabei que eu fechei com uma empresa de Portugal para desenvolver todo o mercado deles, que na época era uma startup, hoje é um unicórnio, é uma das grandes aí, que era para desenvolver todo o mercado deles no Brasil, que eles estavam iniciando. Faziam 6 meses, eu acho, que eles estavam no mercado brasileiro. E eu topei. Só que daí o que aconteceu? A início eu fiquei trabalhando para eles, acho que foi umas 2 semanas. E daí eu fui para Chapecó. Daí eu fui para Chapecó ali, eu já tava desde que eu voltei pro Canadá, eu não fui para Chapecó, fui já morar no litoral. Daí eu tava morando em Floripa com um amigo meu. Parte do sonho já. Isso, porque daí até na época, o Caçula, que é o meu amigo, meu irmãozão, eu fui para Floripa, daí eu tinha falado para ele assim, cara, eu preciso morar contigo 3 meses. Me dá 3 meses que eu resolvo a minha vida em 3 meses, eu juro. E deu que foi questão de semanas, assim, né? Que daí eu fechei com essa empresa, daí eu fui pra Chapecó pra pegar o restante das minhas coisas, né? E daí deu que eu estava lá em Chapecó, e o que aconteceu? Tinha um grupo de empresários lá em Chapecó, que eles estavam recebendo o pessoal da Suíça, de inúmeros países. E daí essa família, que eu preciso citar eles, que é a família Torme, lá de Chapecó, o seu Érico Torme, o Jordão e a Emanuele Torme. Eles me falaram assim, Thiago, tu tá aí na cidade? Eu falei, sim. Deles, então, ninguém fala inglês aqui, a gente tá precisando de alguém para acompanhar eles. A gente tá fazendo um tour em algumas empresas aqui de Chapecó. Chapecó é uma cidade riquíssima, a empresa tem muitas empresas. Incrível Chapecó. E uma delas era um distribuidor de módulos solares, né? Então, que a gente foi lá, já conhecia a empresa, né? Um deles é um dos sócios também, era um dos sócios, né? E daí a gente foi lá, já conhecia a empresa de postagens no store, tinha muitos amigos que trabalhavam lá e etc. Mas enfim, daí a gente foi, daí eu acompanhei esse grupo de empresários, blá blá blá, em algumas empresas. E daí beleza, cheguei em casa, peguei todas as minhas coisas e voltei para Florianópolis. Daí jantamos essa noite ali, tivemos um jantar com o Jordão e tal. E daí eu fui para Floripa. Daí cheguei lá em Floripa, daí recebi lá uma mensagem, uma ligação, não lembro desse celular, Thiago, de um dos sócios dessa distribuidora. Thiago, você retornou pro Brasil? Daí eu, sim, porque eles já me conheciam ali de Chapecó, claro. de inúmeros trabalhos que eu havia feito e tal.
Daí eu falei, sim, retornei pro Brasil e tal. Eu disse, tá, mas e como que você não falou nada, né? Daí eu falei, não, cara, eu não falei nada, mas eu já tô lá morando em Floripa e eu já fechei com uma empresa. Enfim, então daí ali então a gente iniciou uma conversa, né? E algumas negociações, então eles me fizeram o convite então para estar entrando nessa distribuidora, né? Então por isso que eu sou extremamente grato a eles, né? Claro. Que é o Érico, o Jordão e a Emanuele, porque graças a eles hoje eu estou no mercado solar que me fizeram, né? Olhar com uma outra visão e também para, né, tá fechando com essa empresa. E que hoje eu também estou na Rising por causa deles também, porque foi ali que eu conheci então a Rising, né? E então foi ali que eu iniciei no mercado solar. Mas por que o mercado solar? Quem me conhece desde pequeno, né? Eu gosto muito de natureza, todo mundo sabe, né? Não é só essa questão de esportes e tal, eu gosto muito de natureza, né? Sempre tive uma infância bem simples assim, mas bem assim de acampar, pescar, né? Sempre ia pescar com meu irmão e tal. Então eu sempre gostei disso, né? Então quando, tá aí, ó, cara. Energia solar, eu acho que começa a unir, tipo, todo esse sonho, né, que eu construo dentro da minha cabeça do que eu quero, né? Fazer, que daí acaba que não é mais uma coisa financeira, né? É algo que eu busco com propósito, né? Claro. Então, unir a qualidade de vida e unir também com algo que eu esteja fazendo profissionalmente que vai agregar alguma coisa, né? A população, as pessoas, né? Então, agrega, é um propósito, é diferente, né? E se a gente consegue se manter disso, então tá perfeito, melhor, né? Tiago, queria falar um pouquinho, queria que você apresentasse, nós temos aqui essa possibilidade, felizmente, de apresentar para o nosso público a Rising. Conta para nós um pouquinho da história dessa empresa, que eu acho fundamental. Claro. Por favor. Então, a Rising, para quem não conhece, né? A Rising, nós somos uma das grandes globais, né, do mercado solar. Foi fundada em 1987. Aqui no mercado brasileiro a gente tá, acho que desde 2006, né? Então, isso demonstra que nós não somos um adolescente no mercado, né? Nós já vivenciamos muitas coisas, né? Hoje, no mercado brasileiro mesmo, a gente se classifica como top 3, top 2, né? E hoje, principalmente, a gente vem marcando uma era muito importante pra gente, né? Até há poucos dias aí a gente acabou de cortar as faixas, né? De uma fábrica totalmente voltada à produção da tecnologia HJT, né? Que é essa nova tecnologia agora que estamos lançando no mercado, né? Hoje, dos grandes players, a Rising é a única que tem uma produção em massa dedicada para essa tecnologia, não só para a produção dos módulos, mas também para a produção dessas células, né? A gente vem findando o ano agora com 45 GB de capacidade produtiva de módulos, né? E também de 35 GB para a produção de células, né? Por que a gente enfatiza bastante sempre isso, né? Porque a gente sabe que o mercado solar no Brasil, principalmente, é um mercado que ele está ainda amadurecendo, né? Então, a gente está vivenciando uma montanha-russa todos os dias, né? Então, até alguns falam que o momento que a gente vem vivenciando agora é um momento difícil, mas eu acho que é um momento normal, né? Aquilo que a gente vivenciou, aquele crescimento exponencial, não que a gente não vá mais vivenciar, mas aquilo é algo anormal no mercado, né? Então, a gente precisava vivenciar aquilo ali até para passar por inúmeras situações. Acaba que também vai filtrando algumas empresas do mercado, a gente vê que todo dia vai surgindo inúmeras empresas, né? Mas empresas que têm uma história como a nossa, né? É difícil você encontrar no mercado solar, né? Uma empresa que investe milhões de reais em pesquisa e desenvolvimento, né? Em estar lançando o melhor... Bom, você conheceu a indústria, né? Infelizmente não pude acompanhar vocês lá por causa da maratona do Rio de Janeiro. Mas você viu, né? O quanto é rigoroso o nosso processo produtivo, testes, né? Para a gente de fato estar entregando lá a melhor eficiência, o melhor produto para o mercado, porque o nosso negócio ele é um negócio sério, né? A nossa empresa ela é uma empresa séria, né? Então a gente vê que o mercado vem passando por essa maturação e é muito importante que as pessoas saibam essa diferença. Claro, né? É até importante eu dar o meu testemunho aqui, né? Estive lá e eu estou no setor, mas não tenho uma formação nessa área, mas estive acompanhado dos principais nomes
da Academia Brasileira de Universidades Federais, do Inmetro, e todos foram. Houve ali uma unanimidade no sentido de atestar tudo isso que você está dizendo, de qualidade, de investimento, de teste, de preocupação com o consumidor final. Então, parabéns realmente. Tiago, como é que você encontra tempo para se deslocar? Você hoje é gerente de mercado para a América Latina. Eu te considero um grande amigo e sei o quanto você tem rodado por aí. Como é que é administrar tudo isso e continuar com essa disposição, com essa energia para levar o melhor para o consumidor? Então, aí às vezes nem eu não sei como que eu consigo, tá? Mas assim, vai mais uma vez, né? O esporte. Mais um aprendizado, né? Que eu acho que assim, tem que ter muita disciplina, né? Então, porque é como as pessoas veem muito as minhas redes sociais ali, né? As minhas postagens, isso aqui é vida tá louco, vida boa, né? Mas ninguém sabe, né, que eu tinha acordado às 2h30 da manhã, que eu trabalhei a madrugada inteira para daí estar indo lá fazer a minha corrida às 8 da manhã, né? Então, tem que ter muita disciplina, né? Então, o bom é que eu trabalho para uma empresa chinesa, então enquanto as pessoas dormem, eles estão trabalhando, então, eu posso trabalhar também, eu posso fazer os meus afazeres durante o dia, né? Claro. Mas eu vou te falar que assim, é muita disciplina, na verdade, e muito o querer muito forte, né? Eu acho que eu tenho muito claro o que eu quero para mim, para o meu futuro, né? Que dentre todas os desvios de caminho que eu posso ter, eu acho que me fazem não desviar esse caminho, né? Então, mas assim, a gente sempre consegue. É aquilo que eu sempre falo para todo mundo. Se realmente quer, faz acontecer. Para tudo. Não tenho tempo. Cara, se você realmente quer, você consegue. O máximo que vai acontecer é você vai ter que se abdicar de algumas coisas, enfim, mas você vai conseguir. Então, tento manter nisso, né? Só que tem que estar extremamente focado, eu vou te falar. Porque são 3 fusos hoje que eu trabalho, né? 3 fusos e tu tem que manter teu horário de sono, né? Então, por isso que eu falo também que o esporte ele é muito importante também para me manter estabilizado, né? Acho que tem que ter um equilíbrio, né? Para a gente aproveitar a oportunidade, vocês têm hoje a presença aqui no Brasil e um trabalho grande que você tem feito no Chile, no México. Tudo certo, né? Sim, sem sombras de dúvidas, hoje o nosso principal mercado na América Latina é o mercado brasileiro, né? Nós temos um time aqui, né? Para mim, o melhor time, né? O Ricardo, o Felipe, a Vandi, temos a Pri também. Que eu acho que tá todo mundo na mesma página, assim, né? Todo mundo tá no mesmo espírito de trabalho, né? Então, agora o nosso grande trabalho mesmo é replicar isso que a gente vem fazendo no Brasil nos outros países, né? Então, da mesma forma séria, do mesmo estilo Rise que a gente vem trabalhando no Brasil, a gente está replicando isso para os outros países. O México a gente já vem também como marca top de mercado hoje, estamos os principais distribuidores, né? Colômbia agora também, não que a gente não investia antes na América Latina, a gente investia sim, mas hoje a gente está olhando de uma forma estratégica, né? A gente está olhando com olhos diferentes, né? Como oportunidade também, né? Porque antes, de fato, a gente estava olhando, não que a gente estava olhando só para o Brasil, mas a gente queria, né, se estabilizar no Brasil para depois começar a replicar isso em todos os outros países, né? Mas, assim, é um trabalho de formiguinha, né? Dentro da nossa humildade, né? Sempre fazendo o trabalho certo, da forma correta, da forma ética também de atuar, né? E a gente sabe que aos poucos o resultado vai surgir, né? Eu imagino o tamanho da tua satisfação em ajudar a construir isso, que é tão importante, né, pro nosso setor. Eu vou te fazer agora uma pergunta que eu gostaria de ouvir se estivesse assistindo esse podcast. Qual foi a sensação de terminar a primeira maratona, conseguir completar aí os 42 quilômetros e 100 e poucos metros, né, que é a maratona? São 42 quilômetros e pouco. Não tem, é indescritível, eu tô arrepiado nesse momento, porque foi assim, só quem treina para isso sabe o que é isso. Só quem treina, e foi assim um sonho para mim, essa maratona, desde o início, quando eu comecei a treinar focado para a maratona com o meu treinador, né? Eu sabia que o ciclo de treinamento da maratona não é fácil, né? Então foram inúmeras lesões nesse período ali também, alimentação, ciclo de treinos assim que você acorda, às vezes dentro dessa minha rotina assim,
meu Deus, eu tenho que correr agora 32 quilômetros. Puxa vida. Então, assim, não é fácil. Por isso que eu falo, tem que ter muita persistência. O querer tem que ser muito forte. Mas, assim, o momento que eu passei... Bom, tem vídeos, né? Disso, assim, só... Foi Deus mesmo que me deu força ali, porque realmente eu estava muito cansado e terminei num tempo que eu nem esperava terminar, né? Totalmente abaixo do que a gente vinha planejando, né? Mas... A primeira pessoa que eu liguei foi o meu pai, no momento ali, ele sabe disso. Então, liguei lá para ele lá e tal, liguei para eles por vídeo. E porque não é uma sensação de dever cumprido, sabe? Mas é uma sensação de que comprova isso que eu sempre falo. Se você realmente quer, você consegue, né? Então, para mim foi mais uma página, assim, né? E agora, vamos para as próximas, né? E é isso daí. Tiagão, para a gente encerrar, queria que você deixasse, por favor, as redes sociais da Rising, se você quiser deixar as suas, o site da empresa, fique à vontade. Sim, gente, por favor, sigam a gente, eu e a Pri, a gente vai ficar bem feliz. Mas a gente tem lá então o Instagram, né, o Rising Brasil, então onde vão ter todas as nossas postagens da Rising aqui no Brasil, né, tudo que a gente faz aqui, as nossas ações, né. A gente vai ter, então, o Instagram da Rising Energy Latam, então, que são as nossas ações aí em toda a América Latina, né? Da mesma forma, o Instagram, nós também temos o nosso LinkedIn, então, das duas redes também, tá? Então, a gente vem desenvolvendo um trabalho também, né? De formiguinha ali, né? Mas do nosso jeito aí, né? E acho que vai dar tudo certo, com certeza. Você achou que acabou? Não acabou. Para acabar, eu quero que você deixe uma mensagem pro teu pai. Aí sim, hein? Poderia ter sido uma outra pergunta aí. Mas, bom, falei com ele ontem, inclusive. Não tem nem o que falar. É minha grande inspiração. Minha grande inspiração. Meu modelo de vida. O meu exemplo de amor. Exemplo de amor com os filhos e com a esposa. Pode ter certeza disso. Como é o nome dele? Reinaldo Canal. Reinaldo Canal. Obrigado. Valeu. Obrigado a vocês também. Momento incrível desse nosso setor, né? Das nossas vidas. Uhum. Passamos há pouco o Dia dos Pais. Eu acompanho muito a sua luta. Fico muito feliz de ter te recebido. Sei que todo mundo também. Obrigado, Mauro. Obrigado, Thiago. Até uma próxima oportunidade. Valeu. E obrigado a você que nos acompanhou até agora em mais um podcast do ABGD News com histórias como essa do Thiago Canal, que é um exemplo para todo mundo. E, como eu digo sempre, vamos à luta. Visite as nossas redes sociais, entre no site da ABGD, da Rising também. Eles fazem um trabalho muito bacana. Tenho certeza que vocês vão gostar. E até um próximo programa. Tchau para vocês, tudo de bom.